E aí galerinha, Hello World! Estou trazendo mais uma aula para vocês sobre uma API que eu fiz em Assembly para seu próprio sistema operacional. Essa API se trata de uma janela gráfica com efeito 3D básico que também pode ser redimensionada na largura e na altura, e mais um bônus de dois tipos de papéis de parede. Como vocês podem perceber, estou reiniciando o computador para mostrar a vocês na máquina real e eu vou até inserir o meu pendrive aqui, pois a execução é bem mais rápida, né? E eu vou fazer uma série de testes aqui dessa interface gráfica e depois disso eu mostro o funcionamento da API para vocês, ok? Então, vamos começar! E aí galera, estamos voltando aqui na aula, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de testes do nosso sistema operacional KidOS. E vamos explorar a API Win3D-Move.lib, que foi responsável por ter gerado essa nossa interface com efeito 3D e movimento, redimensionamento e as coisas que vocês viram. Primeiramente eu quero chamar vocês para se inscrever no meu canal se não é inscrito, assim você vai receber mais informações de novos vídeos sobre o sistema operacional e vai aprender muitas coisas aqui, né? Não se esqueça de ativar o sininho, deixe um like aí e vamos para os passos. Primeiramente nós temos alguns passos antes mesmo de incluir essa API. Uma coisa que eu quero pedir para vocês é que assistam os outros vídeos, as aulas anteriores, que eu vou deixar aí na descrição. É muito importante que vocês assistam esses vídeos e isso vai melhorar a compreensão de vocês na hora da explicação dessa API, vocês vão entender mais. Mas caso vocês não assistiram, assistam esse vídeo até o final, que vocês vão ver algumas coisas interessantes aqui. E aí vocês voltam para as outras aulas, principalmente as aulas de interface gráfica, aula 15 e aula 16, que nós desenvolvemos as macros, né? Essa API utiliza essas macros e utiliza outros códigos também, ok? Então vamos lá. Primeiramente vocês devem entrar no link, baixar a API que está no link na descrição aí do GitHub. E aí nesse link, né, vai ter 3 arquivos.
né, os arquivos KidOS.mg e o winterdmov.lib. Né? Caso você não estiver desenvolvendo o sistema operacional ou acompanhando o curso, você pode utilizar essa imagem de disco KidOS para poder testar na sua máquina através do Rufus. Né? Você pode passar para um pendrive, pode testar na sua máquina real sem problema ou na máquina virtual, né? Você pode baixar também, né? E o winterd.lib para incluir na sua, né, no seu kernel.asm. E aí você tem duas formas de baixar. Né? Primeiro você pode abrir a pasta zip, né? Você pode baixar o zip aí no seu computador, e você também pode utilizar a ferramenta Git, né? Para poder digitar git clone, o link que você copiou, e aí você baixa através da ferramenta, ok? E aí dentro da pasta downloads você vai ter os arquivos aí, né? Os 3 arquivos, só ignora esse readme e você pega o winterd.mov.lib e move para dentro da pasta hardware, né? A nossa pasta aí do sistema operacional KidOS. Dentro da pasta hardware você move, né, essa API, a gente vai incluir lá no nosso kernel. E vamos para o segundo passo. A gente precisa fazer algumas alterações primeiro para essa API funcionar. Então vocês vão abrir os 3 arquivos que a gente aprendeu em outras aulas. Vão precisar editar algumas informações desses 3 arquivos dentro da pasta hardware. Vocês vão abrir os seguintes arquivos: win16, wmemory.lib e monitor, ok? Vou mostrar para vocês também. Ok, aqui no monitor vou mudar para a linguagem assembly, win16 linguagem assembly, colorir, e wmemory.lib para a linguagem assembly também. Ok, e agora primeiramente eu vou explicar uma coisa. Aqui no bootloader ele lê 2 setores, né, por vez, né? Vocês vão ter que alterar isso aqui. Vocês vão ter que mudar de 2 para 6. Por quê? Antes, né, o nosso código anterior ele lia apenas 2 setores do kernel. Agora ele vai ler 6 setores. Ele aumentou 4 setores. A inclusão dessa API tornou o nosso kernel muito maior do que ele era, né? E também lá dentro do win16.lib, né, do arquivo win16, vocês vão trocar esse win sector de 4 para 8, ou seja, 4 a mais, 4 setores a mais também, porque o kernel ele começa do setor 2, né, até o setor 7, né? E aí, a partir do setor 8 é incluído, né, o window.asm, ok? E aí, agora no kernel.asm, né, vocês vão fazer as seguintes alterações. Esse código aqui, que a gente desenvolveu nas outras aulas, ele construiu exatamente esta janela que está aparecendo na imagem. Vocês vão ver a diferença de como iria ficar. Na verdade, vocês viram nos vídeos de teste, ok? Mas a gente vai reduzir essa quantidade de código aqui por apenas 2 linhas. Vocês vão apagar isso aqui, ou vocês podem salvar em algum lugar aí. E aí vocês vão trocar esse call graphic interface, vocês vão trocar por jump, né? Vão copiar esse jump end aqui e vão trocar esse hatch por jump end, ok? Então jump graphic interface, executa e jump end, ok? E aí agora vamos alterar os endereços de memória. Como o kernel começa com 0000, né? O nosso kernel atualmente, né, se vocês virem aqui na pasta binary, o kernel.bin ele tem exatamente 765 bytes, ou seja, a mais de 512 bytes, que é o espaço de armazenamento de um setor. Então ele ocupa 2 setores atualmente, ok? E aí, se vocês converter na calculadora, né, 765 por hexadecimal, ele vai do endereço 0000, como começa aqui do kernel, até 2FD. Ou seja, ele não ultrapassou o endereço que está organizado, o window.asm, que é 0500, ok? Só que quando a gente utiliza 6 setores do kernel, automaticamente ele já ultrapassa o limite, né, aqui inicial do window.asm e acaba ocupando o espaço que está ocupado o nosso arquivo window.asm. Então a gente deve alterar aqui a organização de 0500 para 0D000,
ok? Vamos ver em hexadecimal o que será esse valor. Olha aí, 3.328 bytes. Então o nosso window.asm ele estará ocupado a partir dessa posição aqui, ok? Ok, então aqui em 1.16.lib vocês também vão alterar o offset aqui na linha 11 de 0.500 para 0D00, ok? E também wmemorylib, que tem o endereço do window address, vocês vão alterar o 0.500 aqui para 0D00. Feito isso, vocês vão alterar o endereço em wmemory.lib, o endereço em 0D00 em 16.lib, setor para 8, window asm a organização de 0D00, bootloader de 2 para 6, né? E também aqui em monitor, vamos fazer agora uma última alteração. Não é, isso aqui é opcional, vocês podem fazer essa alteração ou pode não fazer. Aqui em waiting, né? A gente esperava lá o KidOS fazer aquele efeito de inicialização do KidOS, né? E ele levava 150 milissegundos aí por cada alteração de cor, como a gente viu nas outras aulas sobre o FFmpeg, né? Para a gente melhorar nossos testes, poder ver mais rápido a nossa interface gráfica, se abrir e tal, a gente vai trocar tudo isso aqui por 0. Primeiramente, eu vou copiar, eu vou colocar aqui para salvar, né? Cx é igual a 0002 e dx é igual a 49F0, ok? Só para salvar mesmo. E aí eu vou zerar isso aqui, o tempo, para ele inicializar bem mais rápido, ok? Feito isso, basicamente é apenas isso. Então vocês vão fechar o monitor.lib, né? Agora lembra que eu falei que vocês teriam que assistir as outras aulas para poder entender a explicação dessa API? Pois é, nas outras aulas nós desenvolvemos aqui as macros, né? Load interface, create window, show window, create border, create field, show field, ok. Também desenvolvemos o endereço de memória que é utilizado por essas macros, né? O endereço onde está a nossa janela, né? No desenho da nossa janela, o window.asm que desenha a nossa janela. Então nós fizemos todas essas aulas, né? E aí agora a gente vai partir para a aula da API, onde vamos incluir aqui, né? Vamos incluir da pasta hardware o arquivo win3dmove.lib, ok? Vamos incluir no nosso kernel aqui este arquivo, essa API aqui. E aí aqui dentro do Graphic Interface, né? Antes de mostrar a janela 3D, eu vou mostrar algo bônus que eu fiz também para vocês, além da janela com efeito 3D, que é o papel de parede. Lembra daqueles dois tipos de papéis de parede que você viu no vídeo? Pois é, existem dois tipos, né? Existe o wall, que é uma parede com estilo de tijolos, e existe o iron, que é basicamente uma parede com blocos de metal, ok? Então, primeiramente, vocês vão chamar a macro wallpaper, papel de parede. Ela vai ter 5 parâmetros. O primeiro parâmetro é o tipo de papel de parede, se é o wall ou iron. Então, vou colocar primeiramente wall, ok? E aí tem algumas constantes aqui, né, que vocês devem definir, que é screen width, o tamanho da tela, que é 320, o screen height, né, que é a altura da tela, né. E aí agora vamos colocar a largura da janela, a largura de cada bloco de tijolos e a altura de cada bloco, ok? Colocando a largura de cada bloco de tijolo que aparecerá na imagem do papel de parede, o sistema ele vai calcular, né, a largura total da tela com essa largura de cada bloco e vai definir a quantidade de blocos que terá o nosso papel de parede, que é como se estivesse construindo realmente uma parede de tijolos. E a mesma coisa é feito com a altura total da tela com a largura de cada bloco, ok? Feito isso, vocês vão vir aqui e vamos criar agora a nossa janela 3D. Window 3D, ok? Escreva exatamente como está aqui. E ela vai ter também 5 parâmetros. O primeiro parâmetro vai definir se a janela vai ser
móvel ou imóvel. Se vocês querem uma janela intacta que não se mova, simplesmente coloca immovable, né? Que é uma constante definida para 0. Ou vocês podem colocar o número 0 também, ok? Vai funcionar do mesmo jeito. Ou podem colocar movable, definida para 1. Pode colocar 1 também, ok? Mas como, obviamente vocês vão querer colocar movable para ver a janela se mover e redimensionar. Vamos colocar a posição X, que é 8, inicial, né? Aqui vocês podem colocar outro valor aí também. Colocar a posição Y, 8 também, a largura da janela e a altura da janela, ok? 100 e 100. Ok, então aqui tá pronto. Aqui essa primeira linha cria o papel de parede wall. Vocês podem trocar esse wall pelo iron, se vocês quiserem. Pode colocar outro tipo de largura, outro tipo de altura, né? E aí agora nós vamos entender, como vocês já viram os testes, né? Então basicamente esse código aqui ele faz o que a gente viu nos testes que passei nos vídeos aí, né? Do slide dos vídeos. E aí agora aqui dentro da pasta hardware vocês vão mover a biblioteca Win3D Move para o seu editor, ok? Vou mudar a configuração de linguagem para Assembly. Ok, primeiramente vocês vão se deparar com esse comentário. Leia esse comentário para vocês entenderem algumas informações, algumas instruções importantes aí. Os parâmetros de chamada da janela 3D no kernel, né? Como nós vimos aqui no kernel. E aí a chamada de papel de parede também, que é o wallpaper, ok? E algumas explicações básicas aí. Então primeiramente aqui tem a wall color e iron color, duas definições para cores. Cor dos blocos de tijolos, que é wall color, e a cor dos blocos de metal, que é iron color, né? Existe algumas definições aqui, logo abaixo aqui a partir da linha 102, você tem algumas cores definidas aqui. Vocês podem adicionar mais cores, né? Que eu chamo de estilos: o estilo metal, o estilo gelo, natureza, água, salmão, natureza 2, céu e assim por diante. Dark. Vocês têm vários estilos aí de cores diferentes, serão desenhadas na janela e também nos blocos, ok? Aqui em cima é a cor da janela, Color Window. Vocês podem alterar aqui esse Naturally, por exemplo, para metal, né? O padrão aí vai estar metal na biblioteca, né? Aqui o padrão de Wall Color, né, vai estar exatamente, vocês podem deixar aí Dark Passion, né? O padrão será Dark Passion para se parecer mais com os tijolos, e o Iron Color o padrão será metal. Mas vocês podem também testar outras cores aí, como a gente viu nos vídeos de testes. E aqui em Color Window será metal, ok? Vocês podem colocar outras cores aqui, utilizar aqui as constantes aqui, podem criar mais também. Beleza. Aqui também tem as definições, a largura mínima, né, da janela, que é 50, e a altura mínima da janela, que é 45, ok? É preferível que você não diminua esses valores, pois existem alguns errinhos que aconteceu aí, entende? Eu posso, né, no futuro eu vou atualizar mais essa biblioteca, vou poder implementar mais coisas, alterar algumas coisas, né, corrigir alguns bugs, mas no início aí é preferível que vocês não diminuam esses valores. Pode até só aumentar esses valores, e existem umas funcionalidades aí que permite filtrar esses valores e redefinir a nossa janela, ok? E aqui também é a largura mínima de cada bloco, né? A largura que é 6 e a altura mínima que é 5, ok? E aí, aqui vocês vão ter as teclas. Vocês podem criar mais teclas aqui. E percebam uma coisa, que aqui tem Ctrl Z e Ctrl X, as teclas que estão comentadas. Eu vou mostrar para vocês aí algumas coisas que eu vou descomentar. O código que vai estar uncomment, vocês tentam procurar esse comentário uncomment e descomente esse código para vocês verem o que vai acontecer. Vocês vão descomentar e vão testar aí na sua máquina, ok? Eu acrescentei mais coisas aí bem legais também. Então, por enquanto, essas teclas, vocês podem adicionar mais teclas ao decorrer da sua evolução, do seu desenvolvimento da biblioteca aí, né? As teclas direcionais e as teclas WASD.
Ctrl A, Ctrl mais essas 4 teclas aí, ok? E aqui as definições de movable e immovable, como nós utilizamos no kernel aqui, né? Movable é 0, immovable é 0, immovable é 1, o que tornará nossa janela móvel ou imóvel, redimensionável ou irredimensionável, ok? Movable, ela vai tornar nossa janela móvel e redimensionável também. Ok, aqui alguns endereços que também não é preferível alterar, são endereços de memória que será utilizado para armazenamento de pixels, né, com os segmentos diferentes e também offsets diferentes, ok? Para apagar os pixels e para repintar os pixels da janela. Os pixels de fundo e os pixels da janela também, o que tornará a sobreposição de pixels da nossa janela. Eu vou explicar para vocês em outras marcas aqui. E aqui a resolução da tela, que também são os constantes, né, 140 hexadecimal equivalente a 320 decimal e C8 em hexadecimal equivalente a 200 em decimal, ok? Equivalente à altura da janela. Aqui vocês vão se deparar com as macros de parametrização da janela. Primeiramente começa com Resize Window, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, tem a macro Window 3D que nós chamamos aqui no kernel. Só vai ter 5 parâmetros, como definimos aqui. E ela chama Resize Window, que vai ter 4 parâmetros. Começando o parâmetro o segundo parâmetro do Window 3D será o primeiro parâmetro do Resize Window, né? Como o segundo será 8, então vai colocar em 8 o primeiro parâmetro do Resize Window em AX. E por aí vai colocar a posição Y em BX, a largura em posição CX, no registrador CX e a altura no registrador DX, ok? Colocando nesses registradores, ele vai chamar o Save Values, né? O Save Values está logo abaixo, eu vou para ficar melhor aqui, Save Values. Save Values, ele vai salvar, né, esses valores em algumas referências de memória, né? Vai verificar o tamanho mínimo da janela, né? E vai setar para os registradores para redefinir esse tamanho, né? Caso o tamanho, o usuário colocou o tamanho mínimo, né, menos que esses valores, né, ele vai redefinir. Então vamos voltar lá para nossas macros, né? Beleza. E aí depois que ele salvou esses valores nos endereços de memória, ele vai mover o primeiro parâmetro para uma referência chamada isMovable, que é o próprio movable. Se for movable será 1, então ele vai mover 1 para a referência de memória isMovable. Se for immovable ou 0, ele vai mover 0 para o isMovable, ok? E ele vai utilizar essa referência para uma condição lá na frente. E aí ele pula para o window que vai desenhar a nossa janela. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o window, ok? Aqui é o Save Memory, né? Save Memory, ele vai empilhar os valores, vai mover o primeiro parâmetro para DI, o segundo para BX, o terceiro para L, ok? DI vai ter o parâmetro de offset, o offset que vai salvar o pixel na memória, é para isso que serve a marca Save in Memory. Vou mover para DI o offset, vou mover para BX aqui o segmento e a L vai mover para um valor que pode ser 1 ou 0 e chama o Save Color Window que vai salvar os pixels, ok? Então eu vou pular direto para Save Color Window, vou até deixar aqui aberto. Save Color Window, ele vai utilizar a função 0D, né, para poder ler os pixels na tela, enquanto que a função 0C, que a gente aprendeu em outras aulas, ela seta o pixel 0D, ele faz ao contrário, ele lê o pixel da tela, ele lê a cor do pixel e armazena em AL, ok? Ele vai fazer um loop de repetição lendo, né, um determinado pixel, salvando no endereço SDI mais BX, ok? BX será um contador que vai ser incrementado, DI será o offset, né? E BX será basicamente o segmento. Eu falei lá que era o segmento, né? E aí ele vai mover para ES o segmento e segmento DI, que é o offset inicial,
e dx, que é o contador. Vai mover a cor que pegou do pixel para esse endereço, né, para salvar aquele pixel. Esse pixel que será salvo, ele pode ser ou do fundo da janela, ou pode ser da própria janela. Para que serve isso? Ele serve para capturar e armazenar os pixels do fundo ou da janela atual, simplesmente para salvar, para sobrepor pixels, né? Ele serve para sobrepor os pixels. Existem duas macros para isso: Save Memory e o Get Memory, né? O Save Memory, ele salva na memória os pixels. O Get Memory, ele pega dessa memória esses pixels para repintar a janela, ok? E aí ele precisa do Repeat Window para poder repintar essa janela, né? O Repeat Window, ele vai utilizar agora a função 0c, pegando os endereços iniciais position x e position y, e vai fazer o processo inverso. Lá no Save Color Window, ele movia a cor que ele capturava do pixel e salvava em endereços sequenciais. Aqui em Repeat Window, ele vai mover a cor que está no endereço sequencial para a L e vai pintar o pixel com essa cor, ok? Num loop de repetição. Então ele sempre vai fazer esse processo de salvar na memória, capturar da memória, salvar na memória, capturar da memória. Isso é feito pelas rotinas Save Color Window, né? Repeat Window e também chamado inicialmente pelas macros Save in Memory e também Get in Memory, ok? Então aqui, então primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui o papel de parede para depois mostrar a execução dessas macros. Os papéis de parede é chamado pelo wallpaper, como nós chamamos aqui, que tem 5 parâmetros aqui exatamente. E aí ele faz uma configuração inicial para ambas as rotinas, né? Existem duas rotinas, existe o wall, né? O wall e existe o iron, né? Essa rotina, o wall, é equivalente ao papel de parede em formato de tijolos, ok? E aí ele faz inúmeros processos aqui, que é muito importante vocês estudar esses processos, né? Cada passo de cada linha de código, entender como funciona esse código. Ele utiliza também as macros que nós aprendemos na aula 15, na aula 16, Create Window, e ele reaproveita essa macro em um loop de repetição para poder desenhar os blocos de tijolos, ok? E aí faz alguns cálculos importantes aqui, redesenha a própria macro também, Create Window, né? O Iron, ele faz a mesma coisa, né? Mas a diferença, ele utiliza o Create Border para poder gerar um efeito 3D nos blocos de metal que não tem nos blocos de tijolos. Nos blocos de tijolos não tem um efeito 3D. Já nos blocos de metal existe um efeito 3D. E lembra da cor do bloco de metal? Pois é, ele utilizava o Iron Color, né? Como padrão aqui, ó, para desenhar os blocos de metal, que é a cor de metal, né? Definidos lá no início. E aqui no wall, ele utiliza o wall color, que é a cor Dark Passion, uma cor meio avermelhada, vamos dizer assim, né? E ambas essas rotinas, como o wall e como o iron, né? O iron, vocês podem perceber aqui, eles têm outros cálculos diferenciados do wall, né? Ambas essas rotinas, elas vão utilizar as configurações iniciais, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que a quantidade de blocos, né, dos tijolos e também dos metais é baseado nos cálculos que é feito da largura da tela e largura de cada bloco, como também na altura da tela e na altura de cada bloco. Então, é aqui que acontece esses cálculos, ok? Ele faz uma divisão, né, da largura da tela com a largura do bloco, né? Move, e o resultado vai ser movido por uma referência de memória que será a quantidade de blocos da posição X. Do mesmo jeito ele faz para o mesmo cálculo para a altura da tela e a altura do bloco, definindo a quantidade de blocos na posição Y. Porém, ele deve fazer uma multiplicação, né, do resultado de blocos, né, vezes a largura também, né? E aí ele guarda esse valor em CX e aí ele subtrai a altura. Ele subtrai a altura total da janela vezes o resultado dessa multiplicação. Se for 0,
ele não vai setar essas referências de memória, que será muito importante, né, para o desenho do papel de parede, pois como a divisão ela pode ser inexata, ela é uma divisão que pode não dar exata, pode ocorrer alguns bugs aí também de não ter uma quantidade fixa de blocos. Ele por exemplo, digamos que a quantidade seria 16, né? Ele dando 16,5, por exemplo, né? O último bloco ele deve ser desenhado fracionariamente, de uma forma fracionária, e aí existe um cálculo que é exatamente esse cálculo, que ele vai definir o state block X para 1 ou 0 e também o mesmo jeito o state block Y, né? E dependendo dos valores que estão nessas referências de memória, como essa outra aqui, Let's Block Save Y também, ou Let's Block Save X, ele vai fazer alguns cálculos diferenciados baseados nos valores que estão nesses endereços, ok? Por isso que é muito importante vocês estudar tudo, os códigos que a gente viu aqui, basicamente o que a gente aprendeu nas aulas anteriores, né? Eu não vou me aprofundar muito nesses cálculos, pois a gente já trabalhou com esses mesmos algoritmos, com esses mesmos códigos, as mesmas instruções como move, né? Só tem os novos aqui que é div e mu, né? Div para dividir, mu para multiplicar, né? Eu só vou explicar rapidão aqui, porque o mu, tanto o mu como o div, ele divide o dividendo, ele é colocado em AX, e o divisor é colocado no registrador que você vai dividir. Por exemplo, div cx. Se cx é 2 e ax é 200, por exemplo, ele vai dividir 200 por 2 e o resultado será guardado em ax e o resto em dx, ok? E vocês podem utilizar bem como quiser aí o resultado de ax aí. E multiplicação é a mesma coisa. A única diferença que mu dx, vamos voltar aqui nas configurações, mu cx, por exemplo, se cx é 2 e ax é 200, por exemplo, ele vai multiplicar 200 vezes 2, ok? O resultado será guardado em ax dx. O resultado ele pode ultrapassar os 16 bits do registrador ax, então ele vai utilizar dx ax, que vai completar 32 bits de valor. Ou seja, isso significa que no sistema que nós estamos utilizando aqui de 16 bits, né? Significa que o nosso valor total desse resultado de multiplicação será 32 bits, ok? Dx a x. Então vocês ficam bem atentos nessa parte aí. O resto vocês já aprenderam em outras aulas, como empilhamento, as operações aritméticas e outras coisas também. Okay? Então não vamos entrar muito a fundo. E aí, lembra da nossa macro que nós utilizávamos aqui? O Save Memory, o Get Memory, né? O Window 3D que nós pulava para o Window. Ok, agora nós vamos pular para o Window, né? Lembrando que também, antes de eu pular para o Window, que ele pula para todas tanto a rotina Wall como a rotina Iron, ele vai pular na finalização da rotina, ele vai pular para Final Paper, que vai zerar todas as referências de memória e vai ter um código comentado aqui, que é basicamente, ele espera por uma tecla. Vocês podem optar por descomentar, caso vocês queiram uma pausa entre o papel de parede e entre o desenho da janela, né? É opcional, né? Tudo que está uncomment vocês podem descomentar se vocês quiserem. E aqui nessa parte vocês podem adicionar mais papéis de parede de escolha, ok? Vocês podem elaborar mais projetos aí, mais rotinas de papéis de parede diferente, com outros códigos diferentes, que pode não depender das configurações iniciais aqui, ok? Essas configurações iniciais elas servem tanto para o Wall quanto para o Iron. E aí também tem um comment aqui que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, né? Assista até o final do vídeo aí para vocês entenderem o que esses códigos que estão com uncomment eles vão fazer aí, ok? Aí tem um uncomment também, ok. E agora vamos explicar o que a rotina Window faz. Primeiramente, ela vai salvar na memória os pixels do fundo, ok? Para redesenhar esse fundo, ele precisa ter o fundo salvo para setar os pixels da janela. Então, erase é basicamente o endereço de memória que salvará os pixels do fundo, né?
basicamente erase é o segmento de memória que salva os pixels do fundo e back é o offset de memória. Define o seguinte, define se, vou até colocar aqui save color, né, window, vou dar uma explicação rápida. Em add size, ele define se ele vai adicionar nas referências with window ou read window o valor de cx ou dx, ou seja, dependendo do período que ele vai executar save color, ele não pode salvar novamente esses valores, ou seja, só deve salvar a primeira vez que ele está executando o save color Windows, né? Nas outras ocasiões ele não deve salvar, adicionar esses valores aqui, ok? Então estudem o código para vocês entenderem o porquê que ele deve fazer essa operação. Apenas na primeira vez, que é aqui na chamada do window, ele deve ser 1. Nas outras partes ele não é 1, ele é 0, né? Se me engano aqui, deixa eu ver aqui, save memory, vou colocar F aqui, olha, aqui é 0, 0, 0, 0, 0, ok. 1 é apenas aqui no window mesmo, ok? Por isso que a gente precisa daquele controle lá para definir quando ele vai adicionar o comprimento da referência da memória mais o registrador, ok? Que é apenas na criação da janela. Depois que salvou os pixels do fundo, né, nos respectivos endereços de memória, nessas constantes, que é muito importante vocês analisar as constantes lá, erase e back, ele começa a redesenhar a nossa janela, ok? Primeiramente, ele desenha a sombra da janela, desenha a janela principal, com a borda, as bordas definidas com efeito 3D, né? É a Create Border que vai construir o efeito 3D, né? Aqui é a janela principal também. Aqui é desenhada a janela interior, né, com as bordas maiores, também com efeito 3D. Aqui é desenhada a janela do centro, que é dentro da janela, da segunda janela, vamos dizer assim. E daqui para baixo é desenhado os campos de texto, os dois campos de texto e os botões, ok? Porém, vamos analisar uma seguinte questão. A nossa janela se move, ok? Isso significa que os elementos visuais dentro dela também devem se mover. Beleza, sem preocupação. Como nós salvamos os pixels de fundo, nós salvamos o pixel da janela. A partir do momento que nós desenhamos essa janela, nós salvamos cada pixel dessa janela. Aí nós, no redesenho dessa janela, no ato de mover, nós não precisamos reutilizar as macros Create Window, ou Create Border, ou Create Field. E isso ia consumir muito tempo de processador ter que reexecutar esse mesmo código. Para ser mais rápido no movimento da janela, que se é que vocês viram lá que a janela pisca, é perceptível que ela está desenhando, né? E o ideal seria ser imperceptível, então ainda não é tão rápido assim, pois nós estamos utilizando a BIOS, e a BIOS ela é bastante lenta para fazer esse processo de redesenho. Porém, se a gente desenhasse utilizando novamente as macros, ia ser muito mais lento do que aquilo, ok? Ia consumir muito processador. Então, para ser mais rápido do que utilizando as macros, nós devemos salvar os pixels da janela e desenhar pixel por pixel da janela. Assim, ele vai consumir menos o processador. O processo de desenho será muito mais rápido, pois o desenho da janela já estará salvo na memória, né? E é feito pela macro getMemory. O getMemory pega esses pixels da nossa janela. Ok, uma coisa que eu não expliquei, que é antes de cada chamada das macros, temos aqui o resize 1, resize 2, resize 3. Para que isso serve? Isso serve exatamente para o redimensionamento. Isso mesmo, nossa janela também tem um redimensionamento feito pelas teclas Ctrl D, Ctrl S, Ctrl A e Ctrl W. O Ctrl D ele vai redimensionar para a direita, o Ctrl A ele vai voltar redimensionamento para a esquerda, Ctrl W, Ctrl S ele vai redimensionar a altura e Ctrl W ele vai voltar para cima o redimensionamento da altura, ok? E aí, ao decorrer desse redimensionamento, ele precisa ajustar, alinhar os campos de texto que estão dentro, né, dentro dessa janela. Por exemplo, uma questão se a nossa janela aumentar de altura,
Vocês concordam que os campos de texto eles vão permanecer na mesma posição? Pois é, eles vão permanecer na mesma posição e também eles vão ter o mesmo tamanho. Eu quero que nossa janela sendo redimensionada para direita, ou seja, aumentando de largura, eu quero que os campos de texto automaticamente também aumente de largura, junto com a janela, que fica enquadrada dentro da janela. Os botões também, eu quero que os botões eles sempre ficam alinhados com o último campo de texto, ok? E que tenha um espaço ali redefinido. Para isso, a gente precisa alterar esses valores através dos resizings, de resize 1 até o resize 8, né? E aqui, logo abaixo, eles têm um resize aqui, onde ele vai fazer alguns cálculos, ó, reajuste da sombra da janela. Ele faz alguns cálculos com os registradores, né? E aí, depois que ele calcula, faz esse cálculo com os registradores AX, BX, DX, ele seta aqui AX, BX, CX, ok? E DX, na verdade o CX ele não precisa redimensionar aqui na sombra da janela. Já o resize 2, né? Ele vai utilizar os cálculos em todos os 4 registradores, ok? Ele vai recalcular os registradores e vai repintar a janela com os novos resultados de AX, BX, CX e DX. O que nós estamos utilizando os parâmetros da nossa janela aqui, em vez de ser um tamanho fixo, nós estamos utilizando os registradores, ok? Olha que legal, a gente pode utilizar os próprios registradores para dar um resize aqui na janela, ok? Aqui é a cor da janela, color window -1, color window, ok? E aí é muito importante vocês estudar os resizes aí, principalmente esse resize 5 e resize 7, que eles têm bastante divisão. Resize 5 eles têm uma divisão bem macabra aí também, um cálculo aí, e o resize 7 também. E o resize 8 muda um pouco também, ok? Então vocês estudam os reajustes de elementos aí do nosso código, ok? Beleza, nós já vimos que o save value que está logo em seguida, né? Já vimos o save color window, já vimos o repeat window e faltam agora mais 2 rotinas para a gente explorar aqui, ok? As outras 2 rotinas, depois que eles desenham a janela, voltei muito aqui, desenhou a janela, ok? E aí vocês podem adicionar mais elementos visuais se vocês quiserem aqui, ok? Podem adicionar mais elementos, lembrando que cada elemento deve adicionar um novo resizing, uma nova rotina de resizing aqui, ok? Baseada na sua criatividade aí, na sua lógica. E ele vem para next step, né, que vai comparar o isMovable com 1. Se for 1, ou seja, se for movable, então ele vai chamar o window movement. Na verdade, o salto condicional será feito dentro da chamada call window movement, ok? E aí, se for maior, ele vai pular para o fim e vai esperar uma tecla ESC, que se for ESC, né, ele vai pular diretamente para o fim aqui, né, e vai reiniciar o computador, ok? Então, primeiramente, vocês vão comentar esse mov H00 entre opção de teclado, vocês comentam aqui, vocês apagam. Na verdade, eu recomendo até apagar, porque ele já tem lá basicamente, como a gente está vendo aqui, para esperar uma tecla, né? Ele já espera uma tecla aqui, né? E fica no loop de repetição caso for maior que o wait to end, maior que 1, né? Caso for maior que 1. Se vocês colocar 2 aqui, 3, ele não vai dar em nada. Ele vai simplesmente esperar uma tecla e vai reiniciar o computador. Se for menor, significa que a janela é immovable, ou seja, é 0. Então ela não vai ser movable, ela não vai ser móvel e nem redimensionável. Então ele também vai esperar uma tecla ESC para poder reiniciar o computador. Mas se caso for 1, então o que ele vai fazer? O Window Movements, agora que entra o segredo da coisa. O Window Movements, ele vai salvar na memória os pixels da janela. Lembra que antes lá no Windows ele salvou os pixels do fundo, né? Para usar esses pixels do fundo para apagar a janela, ok. Aqui ele vai salvar os pixels da janela em outro endereço de memória, que é um endereço de repente, está definido como repente, né? Vai salvar esses pixels da janela
vai esperar uma tecla. Se for ESC, ele vai reiniciar o computador. Aqui tem os códigos comentados, que são as funcionalidades da Ctrl Z e da Ctrl X. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu coloquei aqui, não na rotina de verificação de tecla. Tem uma lógica para isso, né? E aí ele vai chamar a rotina Verify Key, ok? Executou a rotina Verify Key, vai executar a funcionalidade lá de movimento de janela, ou ele vai executar a funcionalidade de redimensionamento da janela. E aí, se a L for 0, ele vai voltar para o loop movement e vai ficar nesse loop infinito, esperando uma tecla para ver qual é a próxima função que o usuário vai executar, ok? E aí fica nessa verificação de loop infinito. Se for 2, ele também vai mover, ele vai voltar para loop movement, né? Se é que talvez que eu não precisava utilizar esse 2 aqui, né? Vocês podem comentar essa parte aqui também. Beleza. E aqui ele vai pegar da memória os pixels para repintar a janela. Olha que interessante. Aqui nós salvamos os pixels da janela. E aqui ele pega da memória os pixels dessa janela que vai repintar a janela. Ele vai utilizar aquela rotina que nós mostramos, o Repeat Window, né? Para repintar essa janela através desses pixels que ele salvou, ok? Então, basicamente, por que ele utiliza esse Save Memory para salvar os pixels? Justamente porque é o seguinte, vamos lá no Verify Key. Agora a gente vai pular para Verify Key. O Repeat Window, ele pode não repintar a janela. Ele pode apagar a janela também, ok? Aqui no Save Color Window, a função dele não é setar pixel, a função dele é apenas ler pixel, ok? Então ele vai apenas salvar pixels na memória. Já o Repeat Window, ele vai setar pixels. Isso significa que ele pode tanto que apagar a janela, como ele também pode que pintar a janela, ok? Porém, para a janela sobrepor os pixels do fundo do papel de parede, ele precisa salvar o fundo daquela posição X e Y com a largura e a altura da janela. Ele precisa salvar aquele enquadramento do fundo antes mesmo de pintar a janela, pois ele vai sobrepor o pixel. Quando ele for apagar essa janela para mover para a próxima posição, redesenhar na próxima posição, ele precisa apagar essa janela com os pixels de fundo, ou seja, pega do endereço de memória. Ele foi pega desse endereço de memória, esses pixels, ok? E aí a janela pode ser redesenhada na próxima posição e feito o mesmo processo, salvando os pixels do fundo da próxima posição de memória, ok? Então lá em Verify Key, ele tem aqui as comparações de cada tecla. Ele compara se AH é right, algo muito importante aqui, ó. Aqui ele compara se AH é alguma definição, arrow right, arrow left, arrow down e arrow up, né? Vocês podem ver lá nas definições lá em cima, os códigos de teclas que é retornado em AH. Já essas teclas Ctrl D, Ctrl A, Ctrl S, Ctrl W é retornado em AL. Olha que interessante. Tem algumas teclas que são retornadas em AH e em AL é retornado retornado outras teclas. Vou deixar na descrição aí um link onde mostra também uma tabela ASCII com exatamente as teclas que podem ser movidas para H e para L, basicamente, ok? E aí, dependendo da tecla que for pressionada, que for retornada pela função 00 interrupção int16, ele vai executar uma rotina diferente. Inc right, deck left, inc down, deck up, para mover a janela, ok? Então, essas rotinas é para movimentar a janela. Para movimentar a janela, ele precisa fazer o quê? Precisa pegar da memória a cor de fundo que foi salva pelo Save Memory, vai redesenhar essa cor de fundo, ou seja, apagar a memória, vai adicionar na posição X mais 2, ou seja, mais 2 pixels. Isso para nossa janela se movimentar mais rápido. Eu poderia colocar um aqui, mas a nossa janela ia ser muito mais lenta do que isso. Ele também adiciona a largura da janela junto com a posição X também, claro, né? Porque se a posição X é alterada, a largura também deve ser alterada.
move AL para 1, né, para poder voltar um loop de repetição. Feito isso, ele apagou a janela. Agora, baseado nessas posições alteradas, ele vai salvar na memória essas posições, ok? Ele vai salvar a nova posição da memória do fundo da janela, para poder repintar essa janela, ok? E aí, ele pula para Resize Window. O Resize Window ele vai reaproveitar a macro Window 3D, como aqui no kernel nós chamamos a primeira vez. O redimensionamento ele vai repintar o window, por isso que nossa janela fica piscando, ela tem um processamento mais lento, porque ela reaproveita a macro Window 3D, ok? Com as posição X alterada, posição Y alterada, o WEdit e o WREdit, né? Nós definimos aqui nos endereços de memória, né? E basicamente, por que eu utilizo o WEdit e WREdit aqui? Justamente porque no Save Values, eu vou voltar aqui para vocês verem, na rotina Save Values, ele vai sempre adicionar Widget Window e Head Window, né, mais 3 e mais 12, ok? E o WEdit e WREdit, ele não pode sempre adicionar esses valores. À medida que o Window 3D é chamado, ele vai executar o Save Values, então ele vai sempre adicionar esses valores, ok? Porém, aqui não pode adicionar esses valores quando é chamado aqui o Resize Window, que é a rotina final para poder processar os valores adicionados aqui da movimentação da janela, ok? E aí ele redesenha com o Movable aqui, com as novas posições, ele redesenha a janela, que ele vai executar a Window novamente, né? Basicamente, eu vou colocar aqui Window, ele vai redesenhar a Window novamente, ok? E aí ele vai voltar novamente para o loop de movimento. Então vamos lá em Verify Key. Aqui tem basicamente as rotinas de movimento do Inc-Write até o Deck Up, né? O Inc-Write ele adiciona mais 2 na posição X e a largura, né? Aqui o Deck Left ele subtrai menos 2, né, as duas referências. O Inc-Down ele já faz o processo de adição mais na posição Y e na altura da janela, né? E aqui o Deck Up, né, para mover para cima, ele faz a subtração, ok? Então move para a direita, adiciona a posição X, move para a esquerda, subtrai a posição X, move para baixo, adiciona a posição Y, move para cima, subtrai a posição Y, ok? E aí ele não executa o Resize Window, ok? Ele só pula direto para o retorno da rotina Verify Key, ok? Movendo novamente os valores atualizados para CX e DX. Já aqui o Resize Right até o Resize Up, isso sim é responsável pelo redimensionamento da janela, enquanto que daqui para cima é responsável por movimento da janela, daqui é o redimensionamento. O redimensionamento ele basicamente faz o seguinte: ele só incrementa não que está na posição X ou Height Window ou Widget Window, mas sim nas outras referências chamado WEdit e WREdit, ok? Ele vai incrementar mais um ou decrementar. Vocês podem adicionar mais 2 igual vocês fazem aqui. Se vocês querem poder redimensionar a janela, um novo tamanho, 2 pixels a mais, vocês podem fazer isso também aqui adicionando mais 2, ok? Ou subtraindo menos 2. Mas aqui nós temos o redimensionamento para a direita, redimensionamento para a esquerda, redimensionamento para baixo e redimensionamento para cima, ok? E aí essas rotinas eles vai executar o Resize Window com a macro Window 3D, ok? E aqui vocês podem adicionar aqui outras rotinas, outras funcionalidades vindo pelas teclas. Aqui tem um exemplo, né, que vocês podem ler aqui. Aí tem alguns comentários. E por último as referências de memória, né? Aqui as referências de memória para guardar valores utilizados na movimentação e redimensionamento, né? E aqui os valores de memória utilizados para desenhar os painéis de fundo, que é os papéis de parede, ok? Então estudem bem aí esses códigos, né?
essa aula tá ficando bem grandinha, né? Mas já era previsível que ia ficar desse tamanho. Agora a gente vai ver o seguinte. Na aula, nos vídeos de teste, a gente mostrou um slide mostrando vídeo por vídeo de cada teste, ok? Isso porque a gente não tinha como alterar o papel de parede com alguma tecla. Pois é isso que vamos fazer agora. Nós vamos alterar o papel de parede com a tecla Z e a tecla X. Então, beleza, eu vou vir aqui em todos os uncommented. Eu vou descomentar o Ctrl Z, o Ctrl X, a definição, né, os códigos. Vamos pular para os próximos uncommented. Eu vou descomentar essa linha por CX. Aqui, ó, essas duas eu vou descomentar também. Mas aqui fala aqui, descomente, mais comente. Ou seja, comente essa linha. Se você descomentou essas duas, comente essa linha para não ser executado, pois os comentários não são executados. Vamos procurar os outros uncommented. Final paper, para dar uma pausa do papel de parede entre o desenho da janela. É opcional, não vou deixar. Aqui também na comparação, que eu ia explicar para vocês, né? Vou descomentar. No loop que fica aqui, verificando a tecla, ele espera uma tecla, beleza? Se a L for igual a Ctrl Z, ele vai pular para uma rotina chamada Change to Wall. Se a L for Ctrl X, ele vai pular para uma rotina chamada Change to Iron. Ou seja, vai mudar o papel de parede para o Wall ou mudar para Iron, ok? Então a gente vai criar essas rotinas onde? Não vamos criar aqui no Windows 3D Move.lib, vamos criar no kernel, ok? E como vocês já viram os testes dos vídeos, eu vou mostrar um novo teste aqui para vocês verem. Primeiramente, eu vou criar essas rotinas Change to Wall e Change to Iron, ok? Aqui em Graphical Interface nós devemos mover alguns valores. Então, primeiramente, eu vou deixar esses dois valores padrão nos papéis de parede, e o Windows 3D eu vou mover para Words. Eu vou mover para Words Position X 8, mover para Words Position Y 8, porque no headerzinho da nossa janela, ela deve, por exemplo, a mudança de papel de parede, ela deve redesenhar a nossa janela na mesma posição que ela foi alterada antes, ok? Que vai estar nessas referências. Vou mover para Words W Width, que é alterada no redimensionamento. Vou mover 100 e vou mover W Heights 100, ok? E aqui eu vou trocar o 8 pelo Position Y, Position X, na verdade. O 8 também vou substituir para Position Y. O 100 vou substituir para W Width. E outro 100 eu vou substituir para W Height, ok? E aí, ele verificou aqui no Win3dmove.lib. A gente voltou aqui, Window Movements, ok? E aí, ele comparou com o Z. Se for Z, ele muda para o All, Change to All, ok? E aqui, eu vou mover para CX o valor All, com esse tracinho aqui, ok? E aí, eu vou pular para Start, para pular o Change to Iron. Se for Change to Iron, eu vou mover para CX o Iron. Vamos mover aqui o endereço criado pela macro, ok? Jump, ou sim, o Jump Start. Beleza. E aqui, no lugar de Wall, vocês podem colocar CX, ok? CX será o Wall, underline Iron. E aí, vem aqui para o 3dmove.lib, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui as configurações, vai empilhar CX, que será o Iron, vai executar as configurações,
vai desempilhar CX, vai pegar o wall ou iron, vai pular para o que? Ele vai pular para o primeiro parâmetro, que é o que? CX. Ou seja, ele vai pular para underline wall, underline iron. Underline wall será aqui e underline iron será aqui, ok? Então, basicamente está pronto, né? Então, ele sempre vai fazer esse loop de repetição caso você apertar Ctrl Z, Ctrl X, para alternar entre papéis de parede. Então, eu vou simplesmente compilar para ver como está o meu código e vou retestar o código para mostrar para vocês. Então, galera, como vocês podem ver aqui, eu comecei basicamente com wall, só que eu já alterei aqui. Eu comecei com iron e aí eu vou apertar Ctrl Z. Ele vai desenhar muito lentamente porque está executando o gravador e outros programas aqui, e pintou a janela na mesma posição, ok? Tá muito lento aqui porque tem muito programa executando aqui e o gravador também deixa muito lento, e a máquina virtual já é lenta por si só. Então vou alterar, clicar Ctrl Z, ele vai redesenhar o iron, ok? E eu vou mostrar para vocês esse processo na máquina real para vocês verem como é bem mais rápido. Então, até lá. Então, pessoal, aqui é o teste na máquina real. Eu vou basicamente apertar Ctrl X. Ele redesenhou bem rapidamente. Ctrl Z, ele volta para a papel de parede anterior. Eu posso mover a janela, vou mover para essa posição aqui, beleza? E eu vou alterar o papel de parede. Ctrl X, ok? E aí ele alterou e ainda manteve a janela na mesma posição, né? Eu posso redesenhar e ele sobrepõe os pixels, né? Sobrepõe os pixels, ele não apaga os pixels como no vídeo. Você olha o vídeo anterior que eu tinha postado do Windows Metallic 3D, que está aí na descrição também. Se vocês for perceber, ele apagava os pixels do KidOS. Aqui ele já não apaga por causa do Save Memory, da macro Save Memory e Get Memory, salvando os pixels da janela e do fundo, ok? E aí eu posso também alterar a cor. Eu posso redimensionar com Ctrl D para a direita, altero o fundo, ele permanece no redimensionamento original, né? Posso alterar aqui. E aí ele também, basicamente, ele redimensiona com os resizes, né? Como mostrei lá, resize 1 até resize 8. Ele permanece os elementos visuais no meio da janela centralizado e aumenta de largura ao decorrer do redimensionamento, né? Olha, ele vai diminuir a largura com o redimensionamento oposto, né? E eu vou redimensionar para cima. Olha, ele vai mantendo os elementos visuais no centro, ok? Ele vai mantendo no centro. E aí tem a posição mínima que eu falei para vocês. Aqui, ó, eu vou colocar na posição mínima, no redimensionamento mínimo, vamos dizer assim. Eu não consigo mais voltar, né? Não consigo mais diminuir a janela com Ctrl A e Ctrl W, ok? Ele tem 45 por 50 o tamanho mínimo, ok? E aí eu posso mover. Percebam assim que ele redesenha muito mais rápido, sem mostrar muito o fundo, né? Transparência do fundo, justamente porque a tela é muito menor, né? Eu vou trocar o papel de parede aqui para o wall novamente, né? E vocês podem fazer várias alterações, gente. Você pode mudar a cor da janela, como a gente viu lá no vídeo, lá no Color Window. No Wall Color vocês podem mudar a cor de cada bloco, né? Vocês podem mudar o tamanho, a largura de cada bloco, a largura de cada bloco, a altura de cada bloco, né? Ele vai definir uma quantidade de blocos, né? Vocês podem colocar mais um botãozinho aqui de minimizar, né? Vocês podem definir lá no Windows, dentro do Win 3D Move.lib, vocês podem definir lá para 1, né?
nas macros Create Window. Vocês podem fazer inúmeras alterações, gente. Então vai depender da criatividade de vocês. E podem também criar mais funcionalidades para API aí, né? Podem fazer muitas coisas próprias para o seu sistema operacional aí, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E mil desculpas aí pelo tamanho do vídeo, porque tive realmente que fazer esse vídeo grande desse jeito para explicar tudo passo a passo e finalizar as aulas de interface gráfica. Pois é, essa é a finalização das aulas de interface gráfica por enquanto, pois a gente vai poder fazer outras coisas também da interface gráfica, nos drive de mouse, em outros tipos de aulas também. Vamos precisar voltar para algumas aulas de interface gráfica, mas agora a gente vai partir para outros temas. Vou fazer os próximos vídeos relacionados a teclado. Vamos implementar o teclado no nosso sistema operacional e vamos redirecionar as teclas digitadas nesses campos de textos, ok? Então, pessoal, vocês também podem apertar a tecla ESC, né, para poder reiniciar o computador, né? Vocês podem apertar a tecla ESC e reinicia o sistema, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal aí para me ajudar e ajudar vocês também a aprender a desenvolver sistemas operacionais. E até a próxima aula.